sejam muito bem-vindos ao nosso Café Contábil, agora de uma forma virtual. É uma atividade que o Monelo Contadores, Escritório Dom Bosco, vem desenvolvendo já há um tempo, onde nos reunimos de uma forma até então presencial e sempre levando informações de prevenção. Agora, com essa pandemia, a gente teve que então partir, que eu acho que está sendo também uma nova experiência, uma experiência muito salutar, onde podemos nos estar reunindo exatamente nas suas entidades, nas suas casas, e a gente poder também congregar mais pessoas que possam contribuir com as informações para as entidades do terceiro setor. Então, isso é uma rotina já nossa. Lógico que nós estamos num momento em que estamos agora especial. Então, para isso, nós estamos fazendo uma série de atividades mais urgentes. Então, nós tivemos aí umas 3, 4 já nesse mês. Com toda certeza, nós vamos estar aí levando informações e estamos à disposição para todos. Então, aqui aos clientes que estão já presentes também, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, os amigos que estão também entrando. Fique bem à vontade. Estaremos aí fazendo algumas orientações. Antes de mais nada, quero agradecer então a presença da doutora Paula e da doutora Priscila, são parceiras aqui do escritório Dom Bosco, são sócias da Advocacia Sérgio Monelo e que estarão nessa manhã fazendo aí, interagindo com todos vocês. Também solicitei a presença da Evani. A Evani é a responsável pelo departamento pessoal do nosso escritório, para que no final, tendo alguma dúvida prática em relação a sistemas, a forma que estava acontecendo, ela estará aqui também para ajudar, colaborando junto com a doutora Paula e a doutora Priscila. Está entrando também a minha sócia Flávia, aqui também. Eu gostaria, antes de passar para elas, eu gostaria a Flávia pudesse falar aí boas-vindas, né, Flávia? Tudo bem, Flávia? Flávia? Epa. Bom, acho que ela não está conseguindo aí. Flávia, depois reinicia aí, Flávia. Reinicia, acho que você tem que liberar o áudio aí. Bom, já estamos aí com bastantes pessoas aqui também, e para não atrasar e também aproveitarmos bastante, aqui antes os recadinhos, antes de passar a palavra. Informamos que esse webinar está sendo gravado e as imagens serão disponibilizadas posteriormente. Então, aqueles também, no final, nós abriremos o áudio e o vídeo para aqueles que gostariam de participar em perguntas, também posterior, a gente estaria fazendo também essa liberação. Para as perguntas, utilize a opção Q&A, que encontra na parte inferior do monitor, passando o mouse pela tela. Registre a sua pergunta e responderemos ao decorrer da apresentação. Ao pedir a palavra também, uma possibilidade posterior para a gente poder organizar, tem aí uma opção de levantar a mão. Todos aqueles lá que tem uma opção dentro do aplicativo, que pode levantar a mão e a gente vai organizando então as perguntas. Mas fique tranquilo, nesse primeiro momento vou deixar só a imagem das pessoas que estarão aqui palestrando e posteriormente estaremos aí com a abertura para todos participarem também de uma forma bem interativa. Flávia, conseguiu? Tudo bem? Posso passar a palavra para elas? Ih, agora caiu. Então, vou passar então a palavra então, para a doutora Priscila, a sócia da advocacia, e depois a doutora Paula também, para as boas-vindas. Priscila? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Então tá bom. Eu quero agradecer então o convite aqui da Monelo Contadores, parceira da Monelo Advogados, que vem fazendo esses cafés, propiciando esses encontros, né, com seus parceiros. Hoje nós trazemos aqui um tema bem corriqueiro nos últimos meses, vamos dizer assim, nos últimos dias. Por isso a escolha novamente para falar sobre os aspectos na legislação trabalhista
os aspectos que influenciam no dia a dia aí das entidades. Vocês têm ouvido bastante sobre isso, mas nunca é demais, porque sempre tem alguma informação, sempre tem alguma novidade para trazer para vocês. O Marcelo já passou as orientações, então as perguntas a gente vai deixando para o final. A gente está num grupo relativamente grande, por isso que escolhemos deixar as perguntas para o final, para que a gente possa então desenvolver uma apresentação que também não é longa, tá? É uma apresentação até mais sucinta, mas onde a gente vai abordar alguns temas, algumas questões que chegam para a advocacia, né, que chegam diariamente ao nosso conhecimento e trazer para vocês, então, como uma forma de reflexão, né, o que está acontecendo e como a gente tem feito essas orientações. Paula, passo a palavra para você. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer ao Marcelo e à Flávia, a Monelo Contadores, por esse convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu falo que eu nasci no terceiro setor nessa casa, na Monelo Contadores, foi onde eu dei início à minha trajetória, onde eu aprendi grande parte do que eu sei hoje. Vamos trazer aqui para vocês algumas contribuições muito válidas nesse momento, e até parabenizo a Monelo Contadores por essa iniciativa. É um assunto bem delicado dentro desse contexto, nessa situação que a gente está vivendo diferenciada, né, inesperada, e principalmente para as organizações da sociedade civil que, em grande maioria, possuem o orçamento bem apertadinho e todas essas mudanças e essas reviravoltas que estão tendo nessa trajetória trabalhista vão, com certeza, ter um impacto para vocês. Então, nós vamos trazer aqui hoje algumas alterações que aconteceram, já deixando claro de início que a CLT ela não foi alterada, tá? Ela continua em vigência, ela só fica, vamos dizer, como sobrestada nesse momento da pandemia. Algumas normas legais elas vêm regulamentar as situações da pandemia, deixando a CLT meio que em stand-by nesse momento. Deixa eu só ver para passar aqui, isso. Aí a primeira norma que nós tivemos, antes mesmo da gente ter notícia de casos no Brasil, foi essa Lei 13.979, que foi editada em 6 de fevereiro de 2020. Ela veio somente trazer algumas medidas como faltas justificadas em caso de pessoas adquirirem o vírus. Então, que seriam que as faltas dessas pessoas acometidas pelo vírus seriam justificadas, poderiam ficar afastadas pelo tempo da quarentena, que inicialmente eram 14 dias, mas ela não trouxe outras regulamentações, ela só, de fato, falava da questão das faltas mesmo. Priscila, quer complementar? Não, é importante trazer esse histórico legal, até porque, você vê, a gente está falando aí de 6 de fevereiro de 2020, né? Até chegar no momento onde foi declarada a pandemia, o estado de emergência na saúde, enfim. Então, desde 6 de fevereiro, a gente já começou a observar algumas alterações na legislação trabalhista, né? Então, é importante ressaltar, eu mesma já não me lembrava que desde 6 de fevereiro a gente tinha essa questão do abono das faltas justificadas. Pode passar. Em março, após toda a movimentação, após 16 de março, aquela questão de começar a transição para o isolamento, se eu não me engano isso foi 22 de março, o governo ele decretou o estado de calamidade pública dentro do país. E o que significa esse estado de calamidade pública? Então, quando é decretado o estado de calamidade, a União, estados e municípios eles ficam dispensados de cumprimentos de metas e resultados fiscais e bloqueios de despesas. São disponibilizados recursos emergenciais. São suspensas as obrigações de realizações de licitação pelo poder público para aquisição de bens, contratações.
que é o caso que a gente está vendo mais comum aí, que é a questão dos respiradores, compra de máscaras, etc. E ele estabelece regras transitórias aplicáveis ao momento de crise. E é exatamente estas regras que nós vamos tratar hoje no âmbito trabalhista. Estão sendo aplicadas medidas de emergência na área tributária, área fiscal, mas hoje, mais especificamente, nós vamos tratar da área trabalhista. Pode passar. Então, a primeira medida editada, especificamente, foi a medida provisória 927, em 22 de março, que trouxe algumas nuances e algumas possibilidades para que as empresas, as organizações da sociedade civil pudessem remanejar a questão dos empregados, como fariam com os empregados, já que, através da medida que estabeleceu a calamidade pública, foi obrigatoriamente fechados os estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos empresariais. A primeira das medidas que a medida provisória trouxe foi a condição de teletrabalho. O home office já conhecido, desculpe, gente, que é uma introdução já utilizada através da alteração da CLT, que aconteceu em 2017, e que já vem sendo em algumas modalidades de trabalho aplicada, mas que hoje se tornou uma realidade emergencial, né? E com essa inovação, alguns requisitos devem ser cumpridos de acordo com a medida provisória para que os empregados possam gozar dessa modalidade de teletrabalho. E uma delas é a pré-notificação do empregado com 48 horas de antecedência por escrito ou por meio eletrônico. Então, ela estabeleceu o seguinte: se eu quero colocar o meu empregado trabalhando em home office, eu preciso comunicá-lo com 48 horas de antecedência por escrito ou por meio eletrônico. O que quer dizer isso? Pode ser uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, mas eu preciso fazer essa comunicação com 48 horas de antecedência. Não é preciso alterar o contrato de trabalho do empregado, né? Eu não preciso fazer um aditivo, fazer uma alteração de contrato, nesse momento não é preciso. E para que o meu empregado possa exercer essa função, eu posso fornecer para ele os equipamentos tecnológicos e infraestrutura. O que seria isso? Computador, notebook, a internet, luz, em comodato. Ou então, caso eu não forneça, esse período da jornada normal é computado como tempo à disposição. Ou seja, né, seria como hora extra. Então, o que a medida provisória disse? Ou eu forneço em comodato isso, uma internet, um notebook, ou esse tempo pode ser computado como hora extra. Essa medida, ela pode ser aplicada aos estagiários e aos aprendizes, tá? Não é somente aos empregados seletistas. O que a gente tem visto bastante com relação ao trabalho do sistema home office, né? É a questão relativa a um tipo de reembolso por conta da utilização da internet, né? E da energia, enfim, da casa desse colaborador que está trabalhando de casa, ele está o tempo todo disponível, né, dentro do horário de contrato de trabalho dele. Então, muitas vezes, a empresa forneceu o equipamento e ainda faz um sistema de reembolso pela internet, pelo gasto que tem na casa desse funcionário. Mas o teletrabalho, né, ele não é possível para todos os departamentos de uma empresa, de uma entidade como vocês. A gente tem setores de limpeza, setor de segurança, de manutenção, diversos setores dentro de departamentos dentro de um estabelecimento comercial, empresarial, que nós não temos como aplicar
o teletrabalho. Então, por isso ela também, a medida provisória, trouxe outras possibilidades. E outra delas é a antecipação das férias individuais. Que também, como requisito, estabelece que precisa ter o aviso prévio com 48 horas de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico. Essas férias individuais, elas não podem ser concedidas com prazo inferior a 5 dias. Elas têm que ser concedidas com prazo superior a isso, a esse tempo. Não é necessário esgotamento do período aquisitivo para a concessão, podendo ocorrer antecipação de períodos futuros mediante acordo individual. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho um empregado lá que tem direito a férias agora, vamos supor que eu já tenha dado 15 dias para ele, ele tem 15 dias de período aquisitivo já para concessão, eu dou esses 15, mas eles não são suficientes, em virtude do tempo que nós já estamos em isolamento. Então, eu quero antecipar férias para ele. Eu posso? Pode. Pode antecipar até 2 períodos futuros, mas para essa antecipação ocorrer, eu preciso formalizar com ele um acordo individual por escrito. Ah, Paula, mas como que eu vou fazer isso se a gente está em isolamento? Então, eu posso mandar para ele por e-mail, com alguns dizeres específicos, que depois a gente até pode disponibilizar um modelo para vocês, para a formalização desse acordo individual, que vai funcionar como um termo aditivo ao contrato de trabalho, com período específico, e pedir que ele responda esse e-mail, essa notificação por WhatsApp, sendo a resposta dele o aceite, tá? Tomada como aceite. A remuneração pelas férias, eu posso remunerar as férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo. Então, vamos supor que eu estabeleça que eu vou colocar um empregado de férias hoje. Eu posso contar, né, 2 dias, 48 horas para dar início, eu comunico ele hoje, daqui 48 horas eu dou início, mas eu vou pagar as férias dele só no próximo 5º dia útil, em junho. E o terço constitucional referente às férias, eu posso pagar junto com o 13º salário, até 20 de dezembro. Então, não é necessário que o terço seja pago nesse momento. Pri, quer fazer algum comentário? Não, essa questão das férias eu acho que tem sido bastante recorrente, né, no dia a dia do que a gente tem acompanhado dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Acredito que aqui também, presente, muita gente deve ter já optado. Acho que a única ressalva que eu faria aqui é prestar bastante atenção, porque tem mesmo a possibilidade de que sejam adiantados até 2 períodos de férias. Então, muitos parceiros nossos perguntaram, eu posso adiantar férias uma vez? Não, eu posso adiantar até 2 períodos, desde que seja com consentimento, com o aviso das 48 horas, da forma como a Paula colocou. O consentimento, eu digo que o aceite, né, virtual desse funcionário, e que esse documento possa ser integrado no próprio prontuário do colaborador, como até mesmo um aditivo. Então, é preciso saber que essa antecipação, ela pode ocorrer até por 2 períodos de férias. Pode passar, Pá. Outros requisitos, né, que essas férias individuais trouxeram é a possibilidade de conversão do terço de férias em abono pecuniário. Ele ainda existe, tá? Existe essa possibilidade e deve ser composto em acordo individual, firmado entre empregado e empregador. O que a gente entende que nesse momento nem vai ser aplicado, porque o que nós precisamos é ter uma medida que me garanta a pessoa em casa e que me traga menor prejuízo para isso. Então, essa questão do abono pecuniário, ele fica um pouco fora do contexto nesse momento. Os empregados inseridos no grupo de risco, eles devem ser priorizados ao gozo de férias, tanto individuais como coletivas,
e profissionais da área da saúde, eu não sei se tem alguém de hospital aqui, alguma área de saúde, em período de gozo de férias ou licenças não remuneradas que não se refiram a essa medida provisória e que prestam serviços essenciais, eles podem ser chamados, comunicados ao retorno ao trabalho, mas com os mesmos requisitos, comunicação por escrito com antecedência mínima de 4 horas e ter suspenso esse momento que eles estavam de férias ou de alguma licença. Como funciona essa suspensão? A partir da data que eu comunicar, eu conto 48 horas para início. Desse início, eu suspendo os efeitos. Então, vamos supor que essa pessoa estava com férias de 30 dias, gozou 10 dias, mas eu preciso que ela retome por questão de necessidade. Então, eu suspendo essas férias dela, ela gozou 10 dias, ela retoma, e depois, quando passar a pandemia e eu for conceder novamente, né, essas férias, definitivamente extinguir essa suspensão, volta ao contar da onde parou. Então, ela teria mais 20 dias para gozar de férias. Em caso de rescisão contratual, o empregado pagará as férias normais, bem como o terço constitucional junto com as verbas rescisórias. Então, se acaso eu for fazer uma rescisão nesse momento, eu não posso deixar o terço constitucional para ser pago lá no 13º em 20 de dezembro, tá? Ele tem que ser pago na rescisão junto com as verbas rescisórias. Tem também a modalidade de férias coletivas. Ela vai funcionar exatamente igual às férias individuais. Tem que ter a formalização de comunicação com 48 horas de antecedência por meio escrito ou eletrônico. Uma sugestão que nós damos para os nossos clientes e que a gente faz questão de repassar para vocês aqui, é que não façam medidas diferenciadas para pessoas dos mesmos departamentos. Não dê férias para um empregado e nós vamos ver mais para frente. Eu suspendo outro e reduzo jornada de outro. Embora nós dissemos aqui que a CLT nesse momento ela fica em stand-by, vamos tentar não fazermos nenhuma diferenciação entre as classes dentro dos estabelecimentos de vocês, tá? Outra modalidade que a medida provisória trouxe é aproveitamento e antecipação dos feriados. A gente fala que, na verdade, isso ele seria uma ótima se esse isolamento ele não estivesse se estendendo tanto, porque também não tem tantos dias de feriados assim que a gente possa aproveitar. Mas, em todo caso, é uma boa saída. Se acabados os gozos de férias, a gente não tiver outra medida que a gente possa tomar, começar a antecipar os feriados. Então, vai funcionar da mesma forma, a gente vai pré-notificar o empregado com 48 horas de antecedência, só com uma diferença. Nessa pré-notificação, eu já tenho que informar ele quais são os feriados que serão aproveitados. E nós temos que tomar muito cuidado, porque feriados religiosos, eles não podem ser aproveitados sem que tenha um aceite do empregado, tá? Então, eles podem ser utilizados, esses feriados antecipados, desde que eu mande essa comunicação com 48 horas de antecedência e que eu especifique quais são esses feriados. Em caso de feriados religiosos, eles até poderão ser antecipados, mas tem que ter o acordo individual. Então, tem que mandar aquele textinho por e-mail ou por WhatsApp e ter o aceite, a concordância do empregado nesse termo que a gente vai encaminhar, tá? É interessante, a Paula tocou num assunto do tempo do isolamento, né? A gente está falando de uma medida provisória que veio lá em março, né, 22 de março, e ela vinha com um tempo ali, mais ou menos certo, de 60 dias, vamos dizer assim. E se estendeu e vem se estendendo. E hoje a gente já consegue, fazendo, né, o nosso trabalho diário ali de acompanhar as organizações sociais, entender algumas dificuldades que vocês têm, porque o tempo está sendo prorrogado, né, sem saber até quando.
E existem algumas regras que vêm na medida provisória, que vêm nas outras legislações que fazem parte aí desse pacote, e que já a gente já não consegue interpretar para esse momento, a gente não consegue mais aplicar neste momento, né? É curioso isso, porque elas vinham com um tempo previsto. E aí a coisa foi se estendendo e hoje a gente tem algumas situações que a gente fala, o cliente pergunta, a gente fala, é porque isso era previsto para tanto tempo e se estendeu muito. Então, com certeza, a gente espera que algo também venha sanar esse período que se estendeu, para que essas benesses, vamos dizer assim, essas questões todas trazidas pelas medidas provisórias tenham, né, consigam permanecer no tempo, até enquanto perdurar esse estado, né? Pode passar. Ah, já passou. Aí, outra possibilidade que a medida provisória trouxe é o banco de horas. Esse é bem interessante também, mas ele também tem um período aí que a gente vai conseguir computar e depois já vai ficar inviável, porque nós até estávamos discutindo outro dia eu e a Priscila, como que a gente vai fazer se caso não der certo com algum funcionário e eu quiser demiti-lo depois que a gente retomar dessa calamidade, ele tiver feito ali uma quantidade de horas absurda. Vai acabar ocorrendo uma rescisão negativa depois, né? Então é uma questão que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. O banco de horas, ele é um regime especial de compensação. Na verdade, nesse caso, ele vai ser em favor do empregador, não, ou do empregado, mas mais especificamente nesse caso do empregador. Ele tem que ser estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal. Então, esse aqui, ele me obriga a ter um termo aditivo, tá? E a compensação, ela vai ocorrer até 18 meses contados da cessação do estado de calamidade. O decreto que eu falei, aquele lá no comecinho, número 6, que decretou, né, o estado de calamidade, ele fala que o estado de calamidade vai ser cessado em 31 de dezembro de 2020. Então, esses 18 meses para começar a compensar o banco de horas, eles ocorreriam, então, a partir de 2 de janeiro de 2021. A compensação, ela poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não podem exceder 10 diárias, e ela pode ser determinada, a compensação, pelo empregador, independentemente da convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, eu posso colocar 2 horas durante a semana, mas eu posso colocar 6, 8 horas durante um sábado, por exemplo, tá? Não, desde que não exceda lá os limites legais, não tem nenhum problema. As outras disposições, né, que essa medida provisória trouxe são a suspensão da obrigatoriedade de realização dos exames médicos, ocupacionais, clínicos complementares, com exceção dos exames demissionais, que mesmo que estamos na situação de pandemia, estamos em ordem de isolamento, mas se eu for fazer a rescisão de algum empregado meu, por qualquer seja o motivo, o exame demissional ele tem que ser realizado, tá? Como ele sempre foi. Os treinamentos obrigatórios em segurança e saúde no trabalho poderão ocorrer na modalidade à distância, da mesma forma como nós estamos fazendo agora, para garantir que as atividades sejam executadas e podem ser prorrogados, tá? Eu não preciso fazer agora um treinamento de CIPA, um treinamento de bombeiro, eu posso fazer ele em até 90 dias após a cessação do estado de calamidade. Então, em tese, eu teria até 30 de março para fazer isso de 2021. Não preciso fazer agora. As CIPAs, elas continuam ativas, mas elas suspendem os processos eleitorais que estavam em curso. Priscila, alguma observação? Não, pode passar. Tá. Ficou suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS nesse momento. Então, as competências de março, abril e maio, elas estão suspensas, com vencimento em abril, maio e junho. E podem ser parceladas em 6 parcelas, mas isso tem que ser formalizado através do e-social, né, lá dos
sistemas competentes. Esses pagamentos vão ser retomados em julho, parcelados da forma que a pessoa jurídica entender melhor, né, cabível ao seu caixa, à sua estrutura. O primeiro vencimento, os vencimentos vão ser no 7º dia útil de cada mês, a partir de 20/7. Então, seria a partir de agosto os primeiros vencimentos. Se houver rescisão de contrato, os recolhimentos devem ocorrer imediatamente, tá? Sem incidência de multa e encargos, mesmo que o empregador não tenha pago as competências de março, abril e maio. Os estabelecimentos de saúde é permitido acordo individual, mesmo para atividades insalubres, para alteração de jornada, tá? Mesmo aquelas que eram de 12 por 36, podem prorrogar a jornada de trabalho e adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª do intervalo entre a jornada, sem que haja penalidade alguma, e garantir o repouso semanal. Não sei se a gente tem aqui alguém presente de saúde. As horas suplementares a essas especificadas acima, elas vão ser computadas e elas podem ser compensadas como banco de horas, tá? No prazo de 18 meses, que vai contar a partir de 2 de janeiro, ou podem ser remuneradas como extra. Eu acredito que a grande maioria vai adequar como banco de horas nesse caso. E aí, não obstante a medida provisória 927, acho que o governo, já verificando que não ia mais ser possível se garantir só dessas medidas por conta do tempo que está se estendendo, editou a medida provisória 936. Aí eu queria voltar só um pouquinho a 927, que na verdade ela entrou em vigor com um texto de suspensão do contrato. O STF se manifestou imediatamente, ela foi alterada no dia seguinte à entrada de vigência dela, com a questão da suspensão, e aí, após uns dias, veio a 936 para tratar exatamente desse ponto, além de outro ponto. Nós estamos conversando bastante com nossos clientes, essas questões de redução de jornada e suspensão, que é o que nós vamos tratar agora, nós entendemos que elas devem ser as últimas opções da empresa, da organização, em virtude mesmo dos efeitos que ela gera para o empregado, tá? Então, a gente tem banco de horas para se utilizar, férias individuais, férias coletivas. Nós temos uma série de medidas que a gente pode se valer antes de chegar nessas aqui que tem um impacto maior para o empregado. Então, eu não sei se, Marcelo, não sei se está nos ouvindo, se quer deixar a gente responder algumas perguntas sobre a medida provisória 927 e depois seguir. Vamos lá. Para não dar um embrólio, não sei como. Vamos lá, eu tenho algumas questões aqui, vamos fazer, depois a gente volta também a abrir no final, tá? Isso. Mas a Edelaine Farias, aqui é uma primeira pergunta dele. Devido à tomada de decisão repentina, no caso o e-mail indicando o teletrabalho tenha sido enviado com pouco menos de 48 horas, fica sem validade? Que é a comunicação do prazo aí, né? No caso das escolas, foram fechadas praticamente do dia para a noite. Aí eu comentário também, como que fica isso aí? Essa questão das 48 horas tem que ser seguida, pode dar invalidade sim. Nós até estávamos conversando outro dia aqui, pessoal da advocacia, que a enxurrada que nós vamos ter de ações trabalhistas depois que isso tudo passar vai ser um volume gigante. A gente sabe que, infelizmente, o empregado se aproveita, né, de algumas fragilidades da empresa nesses momentos de incerteza. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e se atentar aos prazos, porque pode ser inválido, sim. Complementando essa questão da Paula, o fato da Edelaine, né, Marcela? Edelaine. É um critério muito subjetivo. Podem ter colaboradores que receberam com menos de 48 horas e que vão atrás dessa questão de tentar invalidar alguma medida, e outros que
simplesmente não vão aceitar e não vão levar isso para frente. Não tem como saber exatamente no seu caso como eles vão reagir a essa questão das 48 horas. O que é importante é ser seguido o prazo das 48 horas no mínimo, tá? Mas assim, eu acho que uma coisa assim, lógico que é importante todas essas manifestações, e principalmente no aspecto legal. Mas às vezes o que está no legal, a gente na operação em si tem um pouco de dificuldade. Sim, com certeza. E o grande aspecto principal que a gente tem que ficar muito observante aqui é o não prejuízo à pessoa. O prejuízo financeiro, o prejuízo da subsistência. Então, acho que esse é o principal cuidado das opções que nós vamos tomar como atitudes em relação à nossa gestão. Então, assim, o que é melhor ou pior num momento como esse, que é diferente para todo mundo. Então, lógico que a gente prevê uma situação e praticar toda a formalidade, que não estou falando para não fazer, mas é que de repente no dia a dia acontece. Então, por exemplo, menos de 48 horas, mas por mais que eu tenha feito por menos de 48 horas, eu procurei me atentar a todos os quesitos e principalmente não trazer prejuízo nenhum financeiro ou qualquer outra coisa. E o cuidado também da comunicação, a forma de comunicação, acho que isso é fundamental. Eu acho que muita gente, inclusive, acabou entrando nessa questão do home office antes mesmo da edição da medida provisória, porque chegou, se eu não me falha a memória, no dia 14, 15, 16 ali de março, o pessoal começou a se afastar já, a fechar os estabelecimentos e as pessoas começaram a ficar em casa. Então, eu acredito que nessa modalidade, especificamente do home office, existe essa exceção ali no comecinho das 48 horas, mas o que a gente quer deixar claro aqui é que a observância dos requisitos, elas são importantes para a garantia mesmo da pessoa jurídica, né? Complementando, a gente sabe, né, muitas fecharam realmente rapidamente, né, e perderam o contato físico com o colaborador. Mas essa questão trazida pelo Marcelo é extremamente válida. Não há prejuízo de nenhum tipo de benefício, do pagamento, enfim, da contagem dos dias de férias, se for o caso. Então, não... Os valores seguindo essas questões também, né? Não, a gente vai falar um pouquinho para frente sobre isso. Então, assim, não prejudicando, eu acho muito difícil que porque o envio foi em 44 horas, haja algum tipo de prejuízo. Eu acho que não, mas eu volto a falar, é uma questão muito subjetiva, né? Não tem como a gente saber. Bom, tem uma outra aqui questão, só para não ficar também, vamos lá, pegando aqui, o da Rosângela, né? A Rosângela Clementino, ela fala, como mensurar os gastos para realizar o reembolso? É a Rodalara Mara, né? Vou mandar um beijo para ela também. Essa questão da internet, eu acho que ela está querendo saber, né, Marcelo? Quando a pessoa vai para casa, que reembolso, né? Sim. Né? Entendi. Paula quer comentar? Na verdade, a gente fala que não tem nenhuma regra que estabeleça isso, mas a utilização de um bom senso, imaginar o quanto de um pacote seria o adequado para que essa pessoa pudesse desenvolver as funções dela de internet. Hoje a gente tem uma variável aí de oferecimento em mercado de R$29 até R$200 por mês. Então, eu vou dar um exemplo nosso aqui. Fica difícil quantificar isso, né? Nós pegamos aqui um valor, atribuímos um valor para reembolso de parte da internet, um reembolso para parte de um gasto de energia. Então, essas questões mais operacionais do dia a dia mesmo que a gente colocou. E então estipulamos aqui, se eu não me engano, depois acho que a Flávia poderia até comentar, em torno de R$100 mais ou menos, que nem a Paula falou, a doutora Paula. Falou que R$29, hoje nós temos uma internet, nós estamos falando de uma internet que na verdade é da pessoa, mas vamos usar de forma parcial. E a mesma coisa, a energia de forma parcial. Então, é chegar realmente num valor atribuído e a gente procurou assim, fazer com todos eles o mesmo valor. Então, não ter uma diferenciação, até para não caracterizar alguma coisa diferente aqui. Pelo menos isso foi uma tratativa no escritório de manter um valor estipulado. Todos tiveram ciência do valor estipulado. Pode ser mais para alguns, menos para outros. Assim, acredito que não.
mas acho que todos eles foram bem Não, acredito contemplados, que né, em não. Acho relação que é um valor que supre até sobra, se pensar, porque... Porque a internet, a luz é da casa, né? Então, assim, existe o gasto além do que a pessoa está utilizando para o momento do trabalho em home office, né? Então, é uma média, realmente é algo que R$ 100, eu acho que tá bem razoável. Eu vou deixar aqui algumas outras perguntas para daqui a pouquinho, voltamos a fazer também, que tem uma boa aqui, que é em relação às tratativas, em relação às entidades conveniadas. Mas vamos deixar para o final essa, senão vamos atrapalhar bastante vocês aí. Tá. Bom, então vamos seguir. Vamos seguir. Você quer falar, Pri? Não, quando vem essa MP 936, né, ela vem após a enxurrada do trabalho em casa, né, que eu acho que foi o grande questionamento da 927, é o afastamento desse colaborador, né, o trabalho dele através do sistema home office. Eu acho que foi o que mais gerou ali um estresse, ali uma inconsistência para as entidades, né? Colocar quem ela conseguia no trabalho home office, garantir que ele está empregado, que vai receber, enfim. E aí vem a medida provisória 936 em 1º de abril. Eu lembro que esse dia a gente até... a gente tinha lido a gente tem lido, né, e estudado tanta projeto de lei, medida provisória, decreto, lei, enfim, que esse dia a gente achou até que era mentira, porque era 1º de abril, né? Então eu acordei, a Paula falou, não pode ser, acho que é brincadeira. E eu concordei, eu falei, eu acho que não, isso daí não é não. E no fim a gente tinha mesmo uma medida provisória nova, trazendo aí principalmente a nuance da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada e de salário. Então, acho que esse é um tema, dos últimos temas trabalhistas, algo bem recorrente. Então, dando seguimento, eu acho que muitas empresas, no momento que, depois de uns dias, começaram a entrar em situação de desespero, né? Assim como ver os estabelecimentos fechados, então começaram a grandes demissões. E o governo, até mesmo para isso não gerar uma imagem muito ruim para ele, editou essa nova medida provisória. Então, os objetivos dela são preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade e emergência de saúde pública. Ele veio regulamentar o pagamento do benefício emergencial e as consequências mais gravosas, que é a redução proporcional de jornada e de salários e a suspensão temporária do contrato. Para a aplicação da suspensão, a gente tem que tomar muito cuidado, é muito delicado, ela pode sim prejudicar muito o empregado, assim como traz também consequências para o empregador. Então, a primeira medida que a gente tem que pensar quando a gente for imaginar suspender contrato é observar a receita anual bruta da entidade. Então, se eu tiver uma receita anual bruta maior que 4.800.000 no exercício anterior, eu tenho outras nuances que eu tenho que verificar no momento de suspender. Então, ocorrida a suspensão, decidi pela suspensão, eu não posso pedir para o empregado entrar numa reunião, para ele atender um cliente, para ele ver para mim uma nota fiscal, eu não posso pedir para ele fazer nada, o contrato está suspenso, ele não pode trabalhar nem presencialmente e nem remotamente, em função alguma. Essa medida ela pode ser aplicada no máximo por 60 dias, que podem ser divididos em 2 períodos de 30 dias e intercalados com a redução.
Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso suspender o contrato por 30 dias, aí eu posso retomar a atividade com a redução de jornada e salário por mais 30, depois suspender por mais 30, tá? É imprescindível a concordância do empregado nessa modalidade, por escrito. Então, essa se torna a mais complicada para todas as organizações, porque eu decido por suspender. Eu comunico ao meu empregado que eu vou suspender o contrato dele, e ele pode me dizer, eu não aceito. E aí, como que eu faço? Essa é a grande pergunta que a gente vem recebendo. Então, aí temos que pensar ou numa outra modalidade, ou então na rescisão contratual de fato. É preciso um acordo individual por escrito, se o salário corresponder a até 3 salários mínimos, tá? Se for menor que isso, eu não preciso fazer esse acordo individual. O empregado que receba como salário valores entre 3.135, que são os 3 salários mínimos, e 12.202 e 12, será necessária autorização por norma coletiva. Então, eu vou precisar ir lá no sindicato e falar para o sindicato, olha, eu quero suspender o contrato deste empregado aqui. Você avaliza para mim isso? Sem o aval do sindicato, não tem como fazer, tá? Então, aquele empregado que recebe entre 3.135 e 12.202 e 12, é necessária autorização por norma coletiva. Os demais eu posso fazer por acordo individual. Algum comentário, Pri? Não, vamos seguindo. Tá. Então, a gente trouxe uma tabela para conseguir elucidar melhor para vocês como vai funcionar a suspensão. Então, a suspensão eu tenho aqui o valor do salário até 3.135, a modalidade do acordo é individual ou coletivo, fica a meu critério. Se eu resolver por suspender um departamento inteiro da organização, eu posso fazer por acordo coletivo mesmo que o salário seja inferior aos 335 e pedir para o sindicato homologar. Nesse caso, eu vou dar uma ajuda... Ah, tá, e deixa eu falar só uma questão aqui que eu não coloquei. Nesse caso de organizações que tenham a receita bruta anual superior a 4.800.000, tá? Qual é a diferença? Nesse caso, quando a receita bruta anual for superior, o governo ele não vai pagar 100% do valor do benefício, ele vai pagar somente 70%. Então, nesses casos, eu empresa, eu organização, tenho que dar uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. E aí o governo vai dar 70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito caso demitido ele fosse. Todos os benefícios do empregado têm que ser mantidos. Então, se ele recebe alguma bolsa auxílio, eu tenho que manter. Vale refeição, eu tenho que manter. Seguro saúde, eu tenho que manter. Todo e qualquer benefício que ele receba são mantidos em caso de suspensão de contrato de trabalho. Caso ele tenha um salário entre 3.135 e 12.202, somente o acordo coletivo é que vai poder regulamentar essa suspensão. Então, eu vou fazer um acordo coletivo com ele e vou levar para o sindicato, tá? Nesse caso da receita superior a 4.800.000, corre da mesma forma. Eu pago 30% do salário do empregado e o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego que seria devido. Os benefícios também devem ser mantidos. Agora, caso eu tenha um empregado que ganhe acima de 12.202,12, que são 2 tetos da Previdência Social, eu tenho que fazer um acordo individual ou coletivo, eu posso fazer um acordo somente com o empregado ou eu levo para o sindicato. Eu vou ter que arcar da mesma forma com 30% do salário e 70% do valor do seguro-desemprego vai ser arcado pelo governo. Ou seja, quando eu chego nessas 2 últimas modalidades aqui, que são esses salários entre 3.135 e 12.202, e os acima dos 12.202, é onde eu vou ter maior prejuízo para o empregado. Porque o teto do seguro-desemprego hoje é 1.813.
Então, fica muito defasado o salário dele. E a gente vem para aquela questão que o Marcelo acabou de colocar mesmo. O menor prejuízo, né? Menor prejuízo para o empregado, menor monetário mesmo, porque, de fato, nesse caso da suspensão, ele ocorre de forma clara, não tem como fugir, a menos que a empresa complemente com valor superior aos 30%. No caso de suspensão, onde a receita bruta anual do ano anterior foi inferior a 4.800.000. Então, o valor do benefício vai ser 100% do valor do seguro-desemprego, ao que o empregado teria direito caso demitido fosse, tá, gente? Não é 1.813 para todo mundo, não. Todos os benefícios devem ser mantidos. O acordo ele pode ser individual ou coletivo. Se o salário for até 335 ou acima de 12.202, e se ele ficar entre os 335 a 12.202, tem que ser por acordo coletivo lá no sindicato, tá bom? Nesse caso aqui, ó, do salário de até 135, há uma negociação entre as partes, e a empresa vai ajudar com algo, entre 335 e 12.202 também, e acima de 12.202 também. Então, se eu quiser complementar, fica em negociação entre as partes, não tem a obrigatoriedade, tá? E é importante, importante falar dos benefícios, né? Benefícios mantidos. Todos tá? mantidos. Todos mantidos. Flávia. Na verdade, bom dia a todos. Peço desculpa, eu tive um problema no áudio aí no começo da apresentação. A minha questão é exatamente em relação aos benefícios. Uma empresa que tem, por exemplo, um seguro médico, um seguro de assistência médica, em que o funcionário paga uma parte e a empresa paga outra. Nesse período de suspensão, ele vai ter que arcar com 100% do seguro médico. Perfeito? A empresa? Sim, não vai poder fazer o desconto do funcionário. Não pode. E esse desconto pode ser feito futuramente ou não? Nesse período, em função dessa característica específica, ela vai arcar e vai ser um prejuízo da empresa. Sim. Nós não temos nesse momento nenhuma regulamentação quanto a isso, Flávia. Eu acredito até que nós vamos ter alguma regulamentação posterior. A gente vem recebendo na advocacia várias questões, a Priscila até pode comentar sobre empréstimo consignado, pensão alimentícia, como é que eu faço esses descontos, como é que... Os descontos que incidem exatamente sobre a folha de pagamento. Né? Isso não vai para uma conta do funcionário, né? A empresa tem que direcionar esse tipo de pagamento, esse tipo de desconto na folha e esse crédito em alguma conta. Então, acho que das últimas 2 semanas, essa relação, Flávia, de convênio médico, pensão alimentícia, empréstimo consignado, eu acho que foi quando as pessoas começaram a perceber um grande prejuízo com relação a isso. E a forma como fazer, né? A quem eu devo me reportar, né? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Então, a gente não tem, a Paula disse bem, não tem uma regulamentação em nível nacional. O que a gente acompanha são algumas situações pontuais, alguns sindicatos que se manifestaram, alguns órgãos de classe, mas não é nenhuma regulamentação oficial ainda sobre essas questões. Alguma coisa, Flá? Tranquilo. Acho que, na verdade, Paula e doutora Priscila, isso vai sempre estar acontecendo já de uma certa, com frequência, né? Sim. Algumas situações acabam gerando ônus para as empresas, nesse caso as entidades, e não tem como realmente fazer. Então, acho que é manter aquelas questões, como a Flávia bem colocou, e tratar na individualidade. Não adianta, nós temos que prever isso. E vai ter muita discussão jurídica mesmo, até porque nós temos uma instabilidade legal em todos os aspectos, né? Não só trabalhista, nós temos uma tributária,
Nós também entre as relações contratuais, também que teve uma medida para as áreas Sim. subcontratos, que aí já faço Sim. até o convite para vocês depois virem também desenvolver, né? Mas nesse momento vamos tentar realmente o máximo possível precaver, tomar medidas bastante salutares aí em relação a cada uma das empresas, entidades e unidades de trabalho, inclusive. Nós temos que analisar as coisas de uma forma muito bem separada. Eu tenho que ver as condições de cada projeto, de cada serviço, e cada um tem uma particularidade. Nós temos que analisar um conjunto de informações financeiras, um conjunto de informações legais. Então, isso, queira ou não, vai ter realmente alguns problemas e é importante aqui já deixarmos à disposição tanto a Monelo Contadores como a Monelo Advogados, realmente para poder assessorar em um momento tão difícil como esse. Mas vamos lá, continua. Flávia quer falar? Porque depois eu vou... Só um minutinho. Inclusive, uma das perguntas aqui é se o empregado paga 100% da assistência médica odontológica. Nesse período, a empresa vai ter que arcar com todos esses custos, né? E isso eu acho que vai ter que ser tratado na individualidade lá na frente, porque se isso vai deixar com saldo de salário negativo, como é que vai ser isso? Se o funcionário vai ter esse direito lá na frente de receber alguma coisa, isso vai ficar tudo muito nebuloso nesse momento, né? Nesse momento ainda fica. Eu acredito que venha alguma regulamentação para isso, mas hoje a gente ainda não tem. O que a gente tem orientado bastante é a questão de banco, né, que os empréstimos consignados, como os próprios bancos estão renegociando essas datas, esses prazos estão postergando um pouco, é que as empresas comuniquem os bancos e os empregados que no caso da suspensão de trabalho, né? Se houve a suspensão. Isso. E no caso do empregado, ele se dirigir até a unidade bancária onde ele tomou esse empréstimo para que ele possa informar também, né? E pedir essa postergação. O contrato dele está suspenso, E a questão da pensão alimentícia, interessante é que os empregadores, eles informem o juízo da vara da onde é obrigatório o desconto, da onde veio a decisão de desconto. A sentença da pensão. A sentença, exatamente. Seja informada a vara do juízo que o contrato daquele empregado está suspenso e que, portanto, por esse motivo a empresa não está procedendo ao desconto. É muito importante se precaver quanto a essa situação, tá? Então, dando seguimento aqui, a gente vai falar agora da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Essa condição, ela é um pouco... a gente entende que ela é menos prejudicial à suspensão, né? Por conta até de valores a serem pagos para o empregado. O período máximo também é de 60 dias, que pode ser intercalado com a suspensão e chegar a 90. A redução de jornada e de salário, ela depende de acordo coletivo, mas ela pode ser feita por acordo individual, dependendo da faixa de salário, assim como na suspensão. E o percentual de redução. Então, se a redução hoje for estipulada de 25%, o acordo pode ser individual para todos os empregados. Agora, acordo individual, quando a redução for de 50% ou 70%, só se o empregado receber até 3 salários mínimos, ou mais de 2 tetos da Previdência. Então, se ele receber até 3.135 ou mais do que 12.202, eu posso fazer por acordo coletivo. Nesse limítrofe entre 3.135 e 12.202, eu preciso fazer por acordo coletivo com o sindicato. Redução de 50% ou 70%. Será necessária a autorização de acordo se o empregado receber mais do que 3 salários e menos do que o dobro. É o que a gente já falou ali em cima. Nós trouxemos aqui também um quadro. Desculpa te cortar. Imagina. Eu vou falar que senão depois acaba passando, acaba vindo outras perguntas e a gente vai deixando de falar. Essa questão da suspensão e da redução proporcional, algo bem relacionado a essas duas questões é a estabilidade do emprego, né? Então, assim, muitas instituições, assim que veio a MP, optaram por suspender ou por reduzir, no caso de
de trabalhadores que não conseguissem fazer o trabalho em sistema home office. E gera estabilidade. Então, pelo mesmo período que você conceder a suspensão ou a redução proporcional da jornada e do salário, esse mesmo período dá estabilidade para esse colaborador. Então, se eu suspender por 60 dias o contrato de trabalho, ele vai ter 60 dias de estabilidade sem poder ser desligado da empresa. Isso quer dizer o quê? Principalmente nós que somos do terceiro setor, né, as escolas, as obras, enfim, elas têm, como a Paula falou no começo, um caixa super certinho, algo muito alinhado. Então, a gente tem acompanhado muito nos casos das escolas a evasão escolar que vai acontecer, a inadimplência que já está acontecendo. Então, é importante planejar. Precisa fazer um estudo de todos os departamentos que você tem, quanto custa cada departamento, que colaborador está no teto, qual que não está, qual a condição para essa suspensão ou para essa redução proporcional de jornada e de salário, qual é o impacto disso para dentro da minha instituição. Eu penso em desafogar 60 dias, ao mesmo tempo, depois eu tenho mais 60 dias, que se apertar o calo do meu sapato, se a minha conta não fechar, eu não tenho também como fazer essa demissão. Ninguém aqui está falando que tem que demitir e que quer demitir, mas a gente tem que pensar no estado que a gente está passando, o momento que a gente está passando, de crise, né, de cortar custos, né, e isso é algo bem interessante, é um estudo que precisa fazer, porque muitas optaram pela suspensão ou pela redução e não pensaram no depois, no retorno. O retorno dessa medida tomada não é nem no retorno físico ao trabalho, não, porque esse a gente ainda nem sabe quando ele vai acontecer. Mas no término deste benefício de suspensão ou de redução, eu tenho que receber esse funcionário de volta, seja qual for a modalidade que ele vai trabalhar. Né? Então, assim, será que vale a pena mesmo para determinados casos? É só um alerta que eu deixo, porque muitas já fizeram e não tomaram esse cuidado de avaliar a estabilidade que gera. Paula. Então, dando seguimento, né, aqui nesse quadro a gente traz as hipóteses de redução, né, se reduzidos 25% da jornada e do salário, a gente só um alerta. Se eu for de fato reduzir esse salário, eu tenho que reduzir a jornada, tá? Não tem como fazer uma coisa sem a outra. O valor do benefício vai ser 25% do seguro-desemprego, ao que o empregado teria direito caso demitido ele fosse. Acordo individual para todos os empregados, caso seja esse percentual de 25%. E acordo coletivo também todos os empregados. Caso seja 50% do seguro-desemprego aqui teria direito, para empregados que recebem até 3 salários mínimos e menos do que o dobro do teto, certo? Ah, desculpa, eu pulei. Opa. 70% do seguro-desemprego e empregados que recebem até 3 salários mínimos e menos que o dobro do teto, por acordo individual ou acordo coletivo para todos os empregados. Então, o que é esse acordo coletivo? Se eu pegar um departamento inteiro, né, e quiser fazer essa redução de uma forma, e isso é uma coisa que a gente já falou e eu repito, não fazer medidas diferentes para pessoas que fazem a mesma função. A gente depois tem uma questão seletista de equiparação salarial e que pode dar uma diferenciação, gerar um dano moral. Então, vamos tentar uniformizar isso da melhor forma dentro dos departamentos. E aí nós aconselhamos que mesmo como a medida provisória diz em acordo individual, sempre que vocês fizerem redução ou suspensão,
homologa com o sindicato, passa pelo sindicato, eles não vão se negar, eles não estão se negando a fazer isso, e é melhor e mais seguro para vocês, tá? Tendo esse aval do sindicato, essa questão do sindicato de acordo com a medida que está sendo tomada, é sempre uma garantia maior para a organização, para a empresa que está tomando. Priscila, tem algum comentário? Não. Tá. Vamos para o próximo. Independentemente do salário do empregado, então o valor máximo para pagamento do benefício é 1.813,03, mas vejam, não são todos que tiverem contrato suspenso ou a redução aplicável que vai receber esse valor de teto, né? É aquele valor que o empregado teria direito caso demitido ele fosse. Nos casos de suspensão dos contratos, os descontos pertinentes, né, que a gente falou, pensão alimentícia, empréstimo consignado, cota parte de plano de saúde, devem ser suspensos. Tanto a suspensão quanto a redução, elas geram estabilidade de 60 dias após o retorno à normalidade do contrato, tá? Ou seja, o presencial ou o retorno sem a suspensão, né? Extinta a suspensão ou extinta a redução. Não obstante essas duas medidas provisórias, o governo editou em 29 de abril a 959, que ela estabeleceu parâmetros de operacionalização do pagamento do benefício, né? Aquela questão da data para informar, do início do pagamento, as informações nos sistemas de informação como e-social e as demais, tá? E uma portaria do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, que saiu decidindo que o benefício não será concedido. Então, a gente tem que ficar atento a isso. As empresas, as organizações que têm empregados aposentados, principalmente. Empregados que estejam ocupando cargo em emprego público, cargo em comissão em livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de mandado eletivo, não tem direito a isso, tá? Não tem direito ao benefício emergencial. Portanto, eles não podem ter os contratos suspenso ou reduzido jornada e salário. Empregado que tiver o contrato de trabalho celebrado após a data da entrada em vigor dessa medida provisória. Então, se por algum acaso eu contratei algum empregado a partir de 2 de abril, ele não pode ser aplicado ao contrato dele essas questões de suspensão e de redução. Empregado que tiver em gozo de benefício de prestação continuada, ressalvada pensão por morte e auxílio acidente, também não pode ter o contrato reduzido nem suspenso. Seguro-desemprego em qualquer das suas modalidades. Bolsa qualificação profissional. Aqueles não sujeitos a controle de jornada, que são os cargos de confiança, ou os que são pseudo-CLT também não podem. E os empregados que percebam remuneração variável, aqueles que têm salário fixo, mas algum percentual de comissão ou algum outro benefício, também não podem ter contrato suspenso e nem jornada reduzida. E aí nós temos a portaria do INSS, que saiu agora, dia 27 de abril também, autorizando prorrogação dos benefícios de auxílio-doença. Então, aquelas pessoas que estão em gozo de auxílio-doença, afastadas do trabalho, elas vão ter esses benefícios prorrogados pelo prazo de 6 meses, tá? Não precisam as empresas se desesperarem nesse momento, até porque o retorno teria que fazer um exame admissional, né, um novo exame para ver se a pessoa poderia retornar ao trabalho. Então, nesse momento, não é preciso ter essa preocupação. As pessoas que já estavam em auxílio-doença, elas vão permanecer por mais 6 meses, recebendo esse benefício do INSS. Ou pelo período em que as agências estiverem fechadas e não for possível fazer as perícias médicas. E a última questão que nós vamos trazer para vocês aqui ela é mais aplicável às entidades de saúde, né, que vão ser as mais alcançadas nesse caso, que são os casos de contaminação dos empregados pelo coronavírus, se vai ser considerado doença ocupacional ou não.
O governo tinha vindo com uma medida dizendo que não era doença ocupacional, tal, e o STF veio suspender essa eficácia de dispositivo legal, permitindo análise de eventual contaminação, sim. Então, aqueles empregados, enfermeiros, médicos ou os empregados de hospital que forem contaminados, eles são considerados com doença ocupacional, sim. E isso gera estabilidade posterior ao retorno à atividade, então isso tem que ser bem observado por vocês, tá? A questão da estabilidade após o retorno, no caso dos empregados que forem acometidos pela doença e que trabalham nesses estabelecimentos. Priscila, alguma observação? Não. O que eu tenho para observar não é relativamente a esse último slide. Tá. É uma complementação com relação à questão. A Flávia comentou sobre o desconto do seguro-desemprego, a gente acabou antecipando aí falando sobre a desconto direto em folha, né, de empréstimo consignado e as pensões alimentícias. No caso das pensões alimentícias, a orientação que a gente tem feito é para que o juízo que sentenciou essa pensão seja oficiado, né, que seja peticionado na ação que aquele contrato está suspenso e a empresa deve, então, repassar aí o funcionário, esse colaborador que está suspenso, deveria passar esse valor por exemplo, a sentença deu 30%, 20% sobre o valor do salário é de pensão alimentícia. Então, esse valor de 20%, a empresa pega e repassa direto para uma conta indicada por questão da sentença judicial ocorrida e informada para a empresa. Como a empresa não está gerando folha de pagamento, no caso desse contrato de trabalho está suspenso, correto seria o funcionário devolver este valor, a empresa repassa esse valor para a conta indicada. Também é uma medida que a gente tem adotado em alguns casos. Essa é uma questão ainda que não é pacificada. Muitos colaboradores não vão fazer, né? Tipo, eu vou devolver os 20% que a empresa tem que depositar para a pensão alimentícia. Ele vai gerar um problema para ele também, porque ele também não vai estar pagando a pensão, literalmente falando. E esse valor é sobre o que ele estiver recebendo, tá? Então, numa realidade normal, é 20% sobre o salário dele. Numa realidade pandemia, é 20% sobre o valor que ele estará recebendo no contrato suspenso. Esse é um exemplo, tá, gente? Bom, vamos lá. Agradeço já, então, aí a colaboração das duas. Excelente. Aqui eu tenho que parabenizar mesmo aqui. A gente tem uma enxurrada de perguntas e vamos abrir depois o áudio ainda, né? E antes de passar para o áudio e liberar a manifestação de cada um, tem algumas perguntas aqui, eu vou selecionar algumas. Aqui vou começar pela da Soraya. Na condição de home office por motivo de pandemia, a empresa pode mudar automaticamente o registro de apontamento da jornada para sem o controle de jornada, não computando assim eventuais horas extras? Ainda que na reforma trabalhista o controle de jornada, aqui que faltou um pouco aqui, deve ser necessária. Vamos lá. O que vocês têm a falar em relação ao controle de jornada, né, em home office, vamos falar assim? Eu entendo que nesse momento não, né? Não dá para fazer nenhum aditivo ao contrato. É um momento transitório, a gente ainda não tem nenhuma regulamentação quanto a isso. E pressupõe que em home office ele vai estar exercendo a mesma jornada que ele já exercia. O ideal é que, para que a gente não tenha um perigo de hora extra, é que o empregador ele não peça, né, que ele esteja à disposição após o horário de trabalho e nem antes do início do horário de trabalho do empregado, se assim já se mantinha antes da pandemia. Legal. Tem aqui da Elizabeth Martins: a antecipação de 2 períodos de férias pode ser consecutivos? Ao término de 30 dias de gozo, posso já na sequência emendar outro 30 dias?
O ideal é que se faça assim mesmo, né? Que já pode antecipar, já pode fazer isso sim. A única observação que eu quero fazer, que eu acho que eu não falei antes, é que tem que tomar um pouquinho de cuidado para não dar essas férias retroativas, tá, gente? Não fazer isso com data retroativa à entrada da medida provisória, porque a gente não tem nenhum problema posterior. Aqui um parceiro nosso... Mas não vejo nenhum problema também. Terminou um período, antecipa um outro. Não. Aqui tem um do parceiro nosso, o Eduardo Mello. Obrigado, Eduardo, está presente aqui. Da Audisa, eu acho que é uma referência para nós em contabilidade, na verdade em auditoria, né? Mas excelentes profissionais e sempre presentes com a gente também. Mantém o limite de 2 horas extras diária? Isso, sim. Não seria, Sim, mantém. Sim, mantém. Mas ele não sei se ele fala no banco de horas, na compensação, como seria. Mas, em todo caso, não pode superar isso, né? Pela lei já não pode superar. Uhum. A Luciana Marcondes, ela faz aqui a questão do convênio. É isso que é importante a gente ter aí um bom cuidado, porque até que São Paulo está gerando problemas aqui também. No caso dos serviços que têm parceria com a SMATS, e que estão fechados. Não houve nenhuma orientação, isso é uma coisa que realmente aconteceu, não houve nenhuma orientação de SMART sobre os funcionários. Temos alguns que conseguem trabalhar remotamente, outros não, como a cozinha, limpeza, etc. Não houve orientação sobre a antecipação de férias, sempre tivemos férias coletivas em janeiro. Como proceder agora? Aguardar a orientação da SMART sobre férias? Isso chama insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica. Algo que tem acontecido cada dia mais. Não, essa questão dos convênios também tem chegado bastante coisa com relação a isso. E no caso do recebimento através de uma subvenção, a instituição ela não pode, por conta, proceder com as férias se ela está programada dentro do plano de trabalho, vamos dizer assim, né? Porque ela já vem tudo programado. E chegou mesmo essas questões, tipo, então, esse caso de cozinha, limpeza, o que eu faço com esse funcionário que não consegue exercer o serviço à distância e, ao mesmo tempo, é conveniado, é um serviço conveniado, eu tenho uma regra específica, a financeira até, né? Uma norma financeira para seguir. No caso, de fato, as SMARTs não têm nenhum posicionamento ainda com relação. Vamos lá. O ideal é que entre em contato com as próprias secretarias, né? Mas nesse caso, eu falo assim, que esses empregados que têm um salário inferior, que são salários baixos e que não vão ter grandes prejuízos monetários mesmo, eu acredito que a suspensão caiba. Nesses casos, são casos que a suspensão são bem aplicadas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu fiz um café virtual também na semana passada e boa parte com os conveniados nossos, né? É uma questão assim, nós temos um convênio, uma parceria, e lá determina as situações de atividade. Não houve uma comunicação formal dos tipos de suspensão ou cancelamento, ou qualquer outra atividade. Isso realmente aconteceu. E, infelizmente, a prefeitura mandou de uma forma, vamos falar, muito perspicaz em relação ao que no dia 26 e 28 eles passaram um comunicado falando o seguinte: nós vamos pagar somente os custos fixos das entidades, tais como órgãos, como fala, serviços públicos, que é água, esgoto, luz, esse tipo de coisa, aluguel. Concessionária. E aí pergunta, o que você fez com o contrato? Na verdade, o que você fez, ela não devia perguntar, ela devia determinar as condições. Sim. Então, o que eu tenho feito com nossos clientes? Feito pedido que eles manifestem, primeiro, que não fez adesão à medida provisória, até por ausência de informação por parte do conveniente, da prefeitura. Sim. E que eles determinem o que deve ser feito, até porque se eu fizer coisa diferente do que está previsto naquilo lá, eu posso ter um prejuízo financeiro ainda muito maior. Então, eu não posso suspender o contrato do meu colaborador que está sendo pago pela prefeitura se não houver uma manifestação da prefeitura. Eu não posso antecipar férias, porque inclusive tem uma outra pergunta que fala, as férias são em janeiro. O que eu faço em janeiro? Sim. E aí eu tenho uma série de situações, por isso que eu falei,
as questões precisam ser analisadas na individualidade de cada entidade, de cada projeto e, principalmente, de cada parceria, convênio que são firmados. Então, não posso ter uma orientação única para qualquer um. E nós temos que estimular que parta a informação, que venha a informação em relação da prefeitura para com a entidade. Ela que tem que determinar. Porque qual que é o prazo de suspensão? Qual que é o prazo de férias? Daqui a pouco eles falam, vocês têm que voltar amanhã. E aí eu tenho um prazo também para trazer de volta os meus funcionários também. Então, e a questão de pagamento, que é o principal. Por exemplo, eu tenho uma suspensão, mas eu tenho lá um pagamento de 30%. Eu atinjo a receita bruta acima de 4.800. Então, eu tenho lá que pagar 30% de salário no mínimo. Como que fica isso na prestação de contas? Porque eu preciso ser reembolsado por parte desse valor. Parte não, a integridade desse valor. A parte que está saindo, assim. Porque o que eles querem fazer, e aí vai ser um problema, Priscila, é o seguinte, a prefeitura, as empresas estão paradas. Então, necessariamente também, as pessoas estão deixando de recolher impostos. E com isso, vai ter um problema financeiro, de caixa mesmo da prefeitura. E aí nós temos que... E não tem caixa para suportar férias fora de período. Não tem. Não tem. E assim, a entidade... É o que a gente fala, para aplicação dos atendimentos. Sim. O remanejamento de verba, por exemplo, se eu recebi e não gastei, por exemplo, com alimentação porque está de férias, eu tenho que pedir permissão. Eu não posso simplesmente gastar ou remanejar. Tem alguns remanejamentos, algumas portarias que permitem remanejamento entre grupos de mesma categoria. Mas tem alguns que não permitem. Então, precisam pedir permissões. Então, cuidado, principalmente nessa questão das conveniadas, que isso é muito sério, realmente. Eu vou passar não aqui para... Não tem receita de bolo. Eu acho que não. O contato é caso a caso mesmo. E fora que a gente já vê uma grande problemática à frente ainda, porque nós não sabemos se o Ministério da Educação vai mandar as escolas elas compensarem essas aulas que mesmo as virtuais estão acontecendo. Se isso acontecer, as compensações muito provavelmente vão ser em sábados também. Isso vai gerar hora extra para as organizações. De certa forma, a gente não sabe se vai ter caixa para tudo isso depois. Como que vai ser essa problemática financeira posterior. Então, a gente tem que, de fato, Marcelo está correto, vamos analisar caso a caso. É isso que a gente está pedindo, inclusive na advocacia, para que a gente faça essa análise minuciosa de cada caso, porque a aplicação ela não é idêntica para cada uma. Tem aqui a pergunta da Daiane, vou passar aqui também. Referente ao jovem aprendiz, quando a empresa não consegue dar material necessário para que o mesmo trabalhe em home office, podemos fazer algum ajuste de salário para o mesmo? Como que fica a condição? Né, daí seria as aplicações só que a medida provisória concede, não tem... Fora isso, a gente não teria tem que como. analisar Fora que também as medidas provisórias estão estabelecendo... Tem que analisar esse contrato. Caso específico, Tem que verificar o que ele também permite que seja feito ou não. Já é sabido que pode se aplicar, né? Ao estágio aprendiz, as questões de teletrabalho, enfim. Mas outras questões relacionadas a esse público ainda não tem também nada muito específico. O que tem que tomar cuidado também é que, queira ou não, quem financia isso é um outro terceiro, né? De tudo também. Sim. É uma outra empresa que tem a questão também, esse vínculo com a empresa, então a coisa não pode ser simplesmente unilateral, feita pela entidade. Eu vou lá e reduzo e pronto. Tem que estar alinhado com a empresa que contratou a entidade gestora do programa Aprendiz. Uhum. Aqui tem, em relação ao banco de horas, deixa eu ver aqui, em relação ao banco de horas em favor do empregador, no caso de uma rescisão de trabalho futura, se o funcionário não chegou a pagar as horas, podem ser descontadas na rescisão? É o saldo de banco de horas, né? Na verdade. Aí sim. Anterior ainda ao período da pandemia. Se pode descontar. Aqui a Priscila Caldeira,
como vocês têm recomendado que seja feito o desconto de pensão alimentícia em folha no caso de redução e suspensão? E ainda, se considera ou não uma ajuda compensatória para a base? Já falou também, né? Esse procedimento a gente já falou. Uhum. No caso de concessão antecipada de férias e após ocorrer um desligamento, restando 5 avos sem cobertura do momento de rescisão, este valor poderá ser deduzido? Desconto. Sim, sim. Está acompanhando aqui? Pode. Deixa eu ver aqui. Aqui boa parte já foram já atendidas as perguntas. O material vai ser disponibilizado, sim. A gravação também será disponibilizada. Aqui o Ari Campanhã, um grande amigo aqui, delegado do CRC. O contrato de trabalho de funcionário foi reduzido 50%. A entidade pode alterar ou aumentar a redução para 70%? A gente tem que verificar só o prazo que foi formalizada essa questão, né? Como a redução ela é acordo individual coletivo, tem que respeitar o prazo. Se ele já deu isso por 60 dias, não pode. Agora, se fez por 30, que ele faria por mais 30, aí pode sim, sem problema nenhum. Mas é bom a gente analisar. Se ele quiser nos mandar, a gente analisa isso e verifica a aplicação correta. Os empregados que estão com serviços essenciais da OSCs, né, das organizações, serão considerados como doença ocupacional? Empregados o quê? Desculpa. Eu não entendi. Os empregados que estão com serviços como serviços essenciais das entidades, serão considerados como doença ocupacional? Se eles forem infectados. Sim. Aqui já respondemos os valores. Aqui a Luciana relembrando, mas porém, Luciana, que a SMAD está repassando os valores integralmente. Mas, assim, se tiver alguma alteração, tem que ser feito o acordo primeiro, novamente, com a SMADs. Não conseguimos ver a opção no sistema do Ministério do Trabalho, o Ari falou aqui, né? Mas que opção? Acho que da mudança, acho que da alteração. Porque ele fez a pergunta da alteração de 50% para 75%. Isso, tem que ver o período pelo qual ele estipulou. Se foi por 60 dias já, daí não tem como. Por isso que talvez ele não consiga chegar nessa... Aqui a Fabiana, ela faz aqui como que ela faz para retirar os valores, de onde tiramos o dinheiro do auxílio luz e internet para trabalhos em home office. Na verdade, vai se tornar um custo operacional da entidade, né? No momento que ela passa isso para essa modalidade, ela vai ter, por exemplo, o Vale Transporte não tem que pagar. Tem que pagar, Paula? Priscila? Eu entendo que não. Que Vale Transporte é o único não. benefício que não tem que ser pago. Vamos falar que ela, então, compensaria do Vale Transporte os valores, o custo, né? Não estou falando aqui, sim. em relação ao custo, né? Marcelo, inclusive, houve um aditamento aí na convenção coletiva, pelo menos na nossa, em relação ao Vale Transporte, dizendo que não é devido a questão do pagamento do Vale Refeição, que eles até disponibilizaram o depósito em conta corrente do valor, né? Então, o Vale Transporte já foi interrompido por força da própria convenção coletiva. E no escritório, hoje nós fizemos estimamos um valor de R$100, os nossos colaboradores estão recebendo uma ajuda de custo de R$100, que você perguntou no início lá da apresentação, comentou que o escritório já faz essa ajuda de custo. Então, nós aderimos ao valor de R$100. Algumas empresas também têm optado, de acordo com o que as convenções vêm fazendo através de aditivos, ao invés de pagar vale refeição, paga vale alimentação. E assim pode comprar no mercado, enfim. Também é uma questão que tem acontecido. Bom, a doutora Esther aqui presente também, agradeço também a presença, doutora Esther. O que vocês acham da importância da implantação da Lei Geral de Dados neste momento dos empregados trabalhando remotamente? O que vocês acham da importância? Que é o cuidado da informação. Essa lei, na verdade, ela foi adiada, né, a entrada em vigor dela.
foi prorrogada, inclusive, pelaquela mesma medida provisória que fala da aplicabilidade, né, do funcionamento do benefício. Do benefício. Fica muito complicado essa questão dos dados nesse momento, né? Porque vão ser fornecidos, não tem como, para que as pessoas possam até exercer as funções dela. O que a gente orienta que, caso seja necessário, imprescindível, que sejam dados muito sigilosos, que assinem um termo com essas pessoas que estão tendo acesso de resguardo e manutenção desses dados. Fora isso, nesse momento, a gente não tem muita aplicabilidade para essa questão, não. Tá. Aqui também a presença do Dr. Glauco. Muito obrigado. O Glauco também é sócio da advocacia. Muito obrigado mesmo. Dr. Glauco sempre parceiro também com a gente aí. O pessoal da advocacia é excepcional. Eu não sei se a Ivani está conseguindo o som aí, conseguiu a conexão. Como que está, Ivani? Deixa eu ver se ela está, porque eu gostaria de uma palavra dela. Oi, bom dia. Opa! Vani, consegui, finalmente. Tive problema de áudio, mas eu consegui. Primeiramente, já queria agradecer aí às meninas, às palestrantes, né? Parabéns. Um tema muito atual, que a gente está convivendo aí com esse cenário aí de insegurança jurídica, manutenções de empregos. Então, assim, é bom ter o conhecimento, né? Visualizar o conhecimento para poder tomar as decisões necessárias, né? Cada empresa, cada entidade. Obrigada, meninas. Reni, como estão sendo as experiências aí no departamento, Reni? Como que está sendo aí muitas operações de contrato? Como que está aí? Várias situações. Eles estão suspendendo, eles estão reduzindo, eles estão verificando a questão dos benefícios. Realmente o Vale Transporte não é devido, porque a própria legislação ele já fala, né, que é para ir e vir ao trabalho, uma vez suspenso, não tem essa condição de recebimento de Vale Transporte. Então, nós temos todo esse tipo de situação, suspensão, férias coletivas, férias individuais. Então, sempre a gente está tendo o cuidado de estar informando dentro do que eles estão solicitando, as medidas, as precauções que eles devem tomar. Está cortando. Ih, travou. Travou. Eu vou fazer o seguinte. Cortou, viu, Ivani? Infelizmente cortou a sua fala, Ivani. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o áudio das pessoas que levantarem a mão. Tem uma função aí, aonde levanta a mão, por exemplo, já tem aqui a Fabiana, e eu vou passando na individualidade, cada um que queira participar, que queira interagir, eu vou abrindo aqui as falas também, ok? Eu vou promover a palestrante, porque daí também já pode falar e ao mesmo tempo também ser o vídeo também. Eu vou promover aqui a Fabiana. Vamos lá, o Francisco o Francisco Montano, vou colocar aqui, para ele poder falar também, vai entrar. Francisco, tá por aí? Vamos ativar aqui o som. Tá liberado o som, Francisco. Obrigado, bom dia a todos. Parabéns a Monelo por essa iniciativa. Doutora Paula, eu fiquei com uma dúvida. Quando você mencionou a questão das horas extras, depois de isso passar e a reposição, então, do banco de horas, ou seja, o que for com horas extras, eu me lembro você ter dito 2 horas por dia, sim, esse limite tem que ser mantido nos dias de semana onde já há o horário de 8 horas. Caso o sábado, por exemplo, seja um dia não laboral, que poderia ser até 10 horas. Ou seja, as 8 normais mais 2. É fato isso? Eu falei até 8 horas, né? As 6 normais mais 2. As 6 mais 2, no sábado. Isso. Ok. Tá bom. Era essa a minha dúvida quanto ao limite de 2 horas. Mas aí, assim, a gente tem que tomar só um cuidado, senhor Francisco, a questão do banco de horas, né? Aqueles que tiverem o banco de horas, tá? Sim, lógico. E tentar não ultrapassar as 220 semanais, todas aquelas questões que a gente já se adequa em relação aos contratos. Estou colocando aqui o Dr. Glauco também, para poder falar também, dar uma palavra com o nosso pessoal. Então, vamos aqui ativar, se for necessário. Aqui. Não.
Aqui, Oi, Glauco. com você agora, Glauco. Oi. Uma palavrinha aí. Mas vocês estão me convocando ou eu apertei alguma coisa sem querer aqui? Não, eu coloquei você Não. aqui para te dar uma O palavra. Marcelo te colocou para falar, para dar um oi aqui. Ah, legal. Olha, gente, ó, super didático aqui. Eu tava dentro da distribuição do serviço aí dentro dessa pandemia. Não me foi atribuída essa parte trabalhista. Ficou com a doutora Priscila e a doutora Paula. E eu aproveitei aqui hoje para me atualizar um pouco, né? Eu até pensei aqui um pouquinho na questão da Dayana, quando ela fez aí dessa moça que está uma nebulosidade com relação a demissão dela ou o abandono de emprego. E imaginei aqui comigo se poderia ser mandado ela ao médico do trabalho, para tentar minimizar essa questão. Mas eu acredito que os serviços de médico do trabalho, e aí eu ia passar essa pergunta para as meninas, estão suspensos, né? Então a gente não tem. Eu só queria essa confirmação. Como eu sou alheio, como eu sou alheio a essa matéria, eu vou pedir para as meninas aí dar esse respaldo. Nesse momento a gente não tem exame de médico do trabalho e nem INSS, que estão todos fechados, inclusive os benefícios estão prorrogados. Mas as empresas prestadoras de serviço, será que não fariam um atendimento emergencial ou excepcional no caso? Essas estão todas suspensas, Legal, tá vendo? A única questão assim, o que menos traria prejuízo é caso a entidade se disponibilizasse a pagar um exame particular, para ver se de caso ela tem o anticorpo, se ela teve de fato, né, o Covid e está... porque ia testar isso para poder... Mas acho que assim, na verdade, como ela pediu demissão, não chegou a configurar o abandono de emprego, né, Daiane? Me corrija se eu estiver errada. Eu acho que o prejuízo é ainda menor, né? A gente só tem que tomar cuidado com o que foi escrito, foi o que eu coloquei para ela. Troca de mensagem, troca de e-mail, o que foi escrito com essa funcionária. Eu vou promover aqui também. Valeu, Obrigada, Glauco. Obrigado pela participação também. Eu agradeço vocês. Muito bem-vindo. Parabéns a todos. Obrigada. Eu vou promover aqui também a Ivete, que a promoção geralmente é de palestrante, né? De participante para palestrante. Eu vou colocar para poder fazer aqui também a participação. Um minutinho só, Ivete, já está... Entrou? Deixa eu ver se... Ivete, pode falar, Ivete, está à disposição. Desculpa. Então, eu sou Ivete, eu trabalho na Associação Comunitária Pequeno Príncipe e a gente está trabalhando em home office, só que a gente não foi comunicado. Eu, por exemplo, eu trouxe os meus equipamentos para minha casa e estou trabalhando daqui normalmente, como as outras educadoras também. Mas ninguém recebeu assim por escrito que você ia trabalhar em casa ou não, foi da consciência, entende? Assim? Eu não sei. Ivete, então, é que nós colocamos, assim, muita gente fechou imediatamente os estabelecimentos e já deram início a essas modalidades até mesmo antes da edição da medida provisória e entrada em vigor. Então, por isso na verdade, que talvez já foi uma questão que talvez não tenha tido tempo hábil de haver essa comunicação, né? Tá, mas acredito... pode falar, desculpe. Não, entendi. E temos um caso assim que não pode se trabalhar em home office. Por exemplo, a gente tem a manutenção do nosso ambiente, né? E tem uma horta também biodinâmica lá, que tem um rapaz que está lá, que como é um sítio, esse próprio rapaz da agricultura biodinâmica, ele pediu para passar essa pandemia dentro da associação. Ocupando porque a nossa todos eles vão ter que ser tratados isso aí, a empresa diferenciada, de forma diferenciada, né? Então vai ter que ter, porque são situações, contratos distintos também. Mas acredito que essas questões formais a própria entidade vai estar passando também. Eu vou passar agora, obrigado, Ivete, pela participação. Tá bom, muito obrigada. Eu vou passar agora aqui para a Daiane novamente, que ela pediu aqui, me levantou a mão. Daiane tá com você aí, hein? Cadê ela? Será que ela... Aí. Entrou? Aí, agora foi. Opa, vamos lá.
Oi. Pode falar, Daiane. Foi referente ao à medicina do trabalho, médico do trabalho, né, que Isso. falou. O nosso médico do trabalho ele está atendendo, né, em horários marcados, agendados, para não ter... Porque exame demissional, a gente teve uma demissão também, outra ocasião, e tem ele, né, eu entrei em contato com ele e falei assim, como a gente faz? Ele falou, não, a gente vai ter que abrir, liguei em outras empresas, né, da medicina do trabalho e nenhum atende porque não tem o acompanhamento do funcionário, não faz os laudos, então eles não têm mais esse exame admissional avulso, demissional, né? E nesse caso do Covid, eles nem estão atendendo. Então eles nem estão atendendo. Obrigada pela sua contribuição. Nós tivemos um caso e, na verdade, o exame periódico tem validade, tá? Então, o próprio médico do trabalho, ele orientou que se o exame periódico tiver pelo menos 6 meses, ele já serve como válido para fazer o exame demissional. Mesmo a medida provisória 927, né, lá atrás, que os exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto demissionais, ficam dispensados. Sim, então, você pode estar usando o ocupacional de 180 dias, sim. Depois, após a pandemia, e ainda terá, 60 dias para realizar esses exames pendentes. 90 dias, vão ter 90 dias para isso. Tá bem, isso aí está bem garantido, Mais uma pessoa especial aí, a doutora Esther também está participando e vai falar também alguma coisinha. Você, Esther? Estão me ouvindo? Sim. Ei, cheguei. Opa! Tudo bem? A oportunidade de ver vocês falando é uma riqueza, eu queria agradecer essa oportunidade. E eu acho que uma coisa que eu gostei muito e de escutar essa coisa da gente saber que está passando por um momento de instabilidade. E também com relação aos princípios de direito, que às vezes a gente fica atrapalhado e não sabe qual linha seguir. Então, o nosso amigo que falou antes de mim aí, que estava falando sobre o que fazer, né? Então, eu devo fazer essa comunicação, eu não devo fazer a comunicação. A gente tem que levar em conta que o direito, ele é formal. Então, todas as comunicações e todas as necessidades do empregado devem, de fato, ser formalizadas de alguma forma. Então, seja por e-mail, como a doutora Paula colocou, seja até mesmo por WhatsApp, que agora os meios eletrônicos estão servindo para isso, como válidos, né? São reconhecidos, inclusive, pelos órgãos como válidos. Então, a gente tem que voltar um pouquinho. Eu tenho assistido alguns eventos, não só aqui, essa coisa também da distância permite que a gente acesse outras informações, não só aqui no nosso país, né? Então, ninguém sabe muito como agir, né? O nosso governo não sabe como lidar com a situação, o mundo inteiro não sabe como lidar com a situação. E o que a gente tem acompanhado vamos pensar nos princípios. Então, se o direito é formal, eu preciso demonstrar de alguma forma por meio de prova. Então, se eu preciso da prova, qual vai ser essa prova? Né? Então, já passou o tempo de formalizar, mas o cara está em casa. O que eu faço? Passou 48 horas. Ok, então vamos voltar lá no princípio que a Paula falou. Beleza? Qual que era aquele princípio? Primeiro, do menor prejuízo para o funcionário, para o empregado. Então, eu achei muito legal também, Marcela, a hora que você colocou essa questão, né? A gente está sempre pensando assim, nos princípios. Já que a gente não tem uma saída legal para solucionar a questão, então vamos buscar no menor os princípios que a gente já possui. Então, qual é o menor prejuízo? E o princípio da própria formalidade dos atos, que é uma exigência do nosso direito. Eu adorei participar, adorei ver vocês, queria agradecer. E a carinha de vocês, eu sinto saudade. Eu sei que a Rô tá aí, a Daiane tá aí. Tem mais gente que a gente está acostumado a ver no dia a dia. A Nicole, minha Nicole, querida. E vocês mesmo, adorei. Parabéns, viu? Muito bom. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada. 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 Toda a contribuição é boa. Obrigada.
Viu, Pri? Vamos tentar aqui ver se o Sérgio Monello, o nosso fundador aí, está presente. Tô vendo aqui, Tô emocionada já. Pode falar, pai. Tá por aí? Tá, estão lá. Estão lá. Aí. Ih, acho que caiu, ó. Não. Tudo bem? Tá lá, dona Antônia. Tá por aí. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo o som deles. Mas acho que como não tá visualizando, acho que não tá... Bom, pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta. A presença de cada um. Vamos lá, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, a presença. Estaremos aí à disposição para qualquer orientação. Estaremos produzindo outros encontros como temas. Eu já vou pedir aqui para a Priscila, venho com outros aí, falar sobre a questão da MP dos contratos. Tem bastante coisa. Assunto que não falta, né? Lógico que é uma situação tão inesperada, mas eu espero aqui poder atendê-los de uma forma como a gente vem fazendo sempre, de uma forma preventiva. Esse é o pensamento dos Monelos, Monelo Contadores, Monelo Advogados, de trabalhar e minimizar, mitigar esses problemas que, queira ou não, essa pandemia vai trazer algumas questões para a gente. Então, fico à disposição para cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. Priscila, Paula. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Pessoal, muito obrigado mesmo aí. Parabéns aí por toda a atividade. Obrigada a vocês pela iniciativa. Obrigada a vocês, obrigada pela presença. Foi um grande prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada.